Amém? Aleluia. Então dê um aplauso forte ao Senhor. Agora abra sua Bíblia comigo, por favor. Em Mateus capítulo 25. Eu quero ler do capítulo 14 ao 30. Uma parábola que Jesus falou e ensinou. Nós temos um irmão que foi batizado no Espírito Santo. O nome dele é Noah, ele está ali, agora ele está muito alegre. Nesses últimos cultos ele tem participado bastante, orando em línguas. Aleluias. Mateus 25, versículo 14 em diante. Diz assim a palavra de Deus: o rei dos céus o reino dos céus pode ser ilustrado também com a história de um homem que ia para um outro país, e então reuniu seus servos, confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, divididos de acordo com a competência ou a capacidade deles. E então partiu para a sua viagem. O homem que recebeu 5 talentos saiu imediatamente para negociar e ganhou outros 5 talentos. O homem que tinha 2 talentos ganhou outros 2 talentos. Mas o homem que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro para guardá-lo em segurança. Depois de muito tempo, o senhor deles voltou da viagem e chamou os 3 para prestarem contas. O homem a quem ele tinha dado 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, aqui estão mais 5. O Senhor elogiou o servo. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o colocarei sobre muito. Venha festejar com o seu senhor. Depois veio o homem que tinha recebido 2 talentos e disse: patrão, o senhor me deu 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. Muito bem, servo bom e fiel. Respondeu seu senhor: você foi fiel no pouco, e agora eu lhe darei muito mais. Venha festejar com o seu senhor. Então o homem que tinha recebido 1 talento disse: patrão, eu sabia que o Senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento na terra, e aqui está ele. Mas o seu senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, já que sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei, você devia pelo menos ter posto meu dinheiro no banco, de maneira que eu pudesse ganhar algum juro. Tirem o talento desse homem e dei ao homem que tem 10, porque aquele que usa bem o que lhe dão, a este será dado ainda mais, e terá grande quantidade. Mas o homem que é infiel, também mesmo o pouco que tem, lhe será tirado. E joguem o servo inútil lá fora, no escuro, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém, queridos? Essa parábola quem falou foi Jesus. Eu quero meditar com você sobre a força da capacidade. Você pode repetir comigo? Diga: a força da capacidade. Esse texto está dentro de um contexto em que Jesus estava falando acerca do reino de Deus. Jesus estava ensinando sobre o reino de Deus aos seus discípulos, e ele fala uma série de parábolas para ilustrar como o reino funciona, como o reino de Deus funciona, né? E ele citou essa parábola, e eu anotei algumas lições dentro
dessa temática sobre a questão da capacidade, a força da capacidade, para meditar com você nessa noite. E a primeira lição que eu tirei desse texto aqui é que o reino de Deus é um negócio. Interessante, né? Você pode questionar, mas um negócio? Que negócio é esse? Esse é o negócio mais sério que existe. É o reino de Deus. O reino de Deus é um negócio. Quem entrou no reino de Deus aqui, diga glória a Deus. Então você entrou no maior negócio da terra. Olha, no versículo 16, o texto diz: o homem que recebeu 5 talentos, saiu imediatamente para negociar. Ele saiu para negociar. Jesus, quando estava no templo, com 12 anos de idade, e foi perdido pelos seus pais, os seus pais voltaram e encontraram ele no templo. O que foi que Jesus falou? Em Lucas 2:49. Jesus disse assim, Jesus disse assim: por que vocês estavam me procurando? Eu estava resolvendo os negócios do meu Pai. Então, irmãos, o reino de Deus é um negócio. Diga: o reino de Deus é um negócio. Nós somos filhos do reino de Deus. Todo aquele que recebeu Jesus é o quê? Se tornou o quê? Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Então nós somos filhos do reino de Deus. E como filhos do reino, nós precisamos saber negociar no reino de Deus. Precisamos saber negociar, irmãos. O que recebeu 5 talentos saiu imediatamente para quê? Para negociar. A Bíblia tem de dizer que nós somos filhos do reino. Na essência do reino de Deus, Jesus diz que este reino já está dentro de nós. Amém? O reino de Deus já está dentro de você. Amém? E quais são os produtos do reino? Quais são os produtos do reino de Deus? Os produtos do reino de Deus são arrependimento, perdão, salvação, paz, alegria, governo, riqueza, prosperidade. Tudo isso é produto do reino de Deus. Jesus veio para que nós tenhamos que tipo de vida? Vida abundante, produto do reino de Deus. Amém, amados? Produto do reino de Deus. Então, no reino de Deus há uma proposta bem definida. Há uma proposta de vida bem-sucedida. No reino de Deus, irmãos, e nós fazemos parte desse reino, nós somos considerados justos, nós temos o reino de Deus, nós podemos produzir esses produtos do reino de Deus e compartilhar o reino de Deus com aqueles que não conhecem, com aqueles que necessitam. O que você tem e o que você recebeu de Deus, o mundo não conhece, ou conhece? O mundo jaz no maligno, o mundo está em trevas, o mundo está morto espiritualmente. Mas você, pelo fato do reino de Deus habitar dentro de você, pelo fato de você ser filho do reino de Deus, você tem o poder de levar luz às trevas, o poder de levar a mensagem da salvação para aqueles que estão perecendo,
o poder de levar cura para aqueles que estão enfermos, o poder de levar libertação para aqueles que estão oprimidos. Esses são os produtos do reino de Deus, irmãos, e Deus nos confiou este reino. Nós precisamos pegar esse reino, nós precisamos pegar tudo que esse reino já produziu na nossa vida e correr e negociar tudo aquilo que nós temos recebido de Deus, anunciando o evangelho da salvação, anunciando a palavra de Deus. Só quem tem esse reino são os filhos do rei. Só quem tem é você. A mensagem da salvação só quem tem é a igreja. Quem é a igreja que diga glória a Deus? Só é a igreja, irmãos, que tem a solução para o mundo perdido. Domingo são as eleições, mas a solução não está em quem vai ser eleito. A solução está na igreja. A solução está na igreja, na força da igreja, na influência da igreja. O político pode cumprir muitos anos de mandato, mas ele pode não mudar nem a vida do seu próprio filho. Mas o que tem dentro de você tem poder para mudar o mundo inteiro. Amém? Aleluia. Nós precisamos ser negociantes do reino de Deus. Precisamos levar este reino para o mundo que está lá fora. Segunda lição que eu entendo aqui nesta parábola, que Deus me iluminou nesta parábola, é que no reino de Deus, as capacidades devem ser desenvolvidas. No reino de Deus, as capacidades devem ser desenvolvidas. Amém, amados? Por isso Jesus disse que o homem da parábola, e é uma figura do próprio Deus, Jesus disse que esse homem deu a cada um conforme a sua capacidade. Ele deu a cada um conforme a sua capacidade. Você sabia que Deus não dá nada a ninguém que ele não seja capaz de desenvolver? Você sabia disso? Deus não dá nada a ninguém que ele não seja capaz de desenvolver. Mas mesmo você recebendo algo de Deus com a capacidade de desenvolver, você, por negligência, pode não desenvolver. Amém? Você pode não desenvolver. Deus te dá porque você tem a capacidade, mas Deus não te obriga. O homem da parábola entregou os talentos, mas não obrigou nenhum a fazer nada. Deu para que eles administrassem, para que eles investissem, desenvolvessem da maneira que achassem melhor. Mas a quantidade que ele deu para cada um foi segundo a sua capacidade. O que ganhou um talento, ele era totalmente incapaz de receber 10. O que ganhou 2, do que ganhou 5, né? O que ganhou 2, não poderia ter recebido 5 também. Porque Deus dá a cada um de nós segundo a nossa capacidade. Mas o desenvolvimento, irmãos, depende da gente. Amém, queridos? Eu quero te dizer que o que Deus te deu, Ele espera uma resposta de você. E o que Deus te deu é você quem sabe. Eu não creio que como gestor, esse homem aqui da parábola não entregou para todos eles juntos, mas chamou cada um à parte, entregou
segundo a sua capacidade. Talvez depois ele dissesse: quanto você ganhou? Eu ganhei 1, eu ganhei 2, eu ganhei 5. Mas o gestor com certeza não fez isso, até por uma questão ética. E quando eles recebem esse talento, segundo a sua capacidade, eles deveriam desenvolver. Então eu quero que você entenda o seguinte, que esse gestor não exigiu que todos lhe dessem o mesmo resultado, ele não exigiu isso, amém, amados? Mas ele exigiu que cada um desse o melhor resultado dentro da sua capacidade. Eu posso não produzir como o João pode ser muito mais capaz, ele pode ter muito mais talentos, ele pode ser muito bom com aquilo que ele tem, mas aquilo que eu tenho que dar o meu melhor. Eu tenho que me desenvolver mais, eu tenho que me aplicar mais, eu tenho que me lançar naquilo que o meu Senhor me entregou. Você entende isso, querido? Deus te deu talentos, sim ou não? A pergunta é: o que você está fazendo com esse talento? Como você está desenvolvendo esse talento? Será que você está sendo relaxado com esse talento? Será que você está dando o seu melhor? Será que você está dando o seu máximo? Porque é isso que Deus espera de nós, irmãos. Olha, Deus deu o melhor dele para esperar o melhor de cada um de nós. Deus não deu o pior filho, Deus não escolheu um anjo para morrer crucificado. Deus escolheu o seu único filho, o que ele tinha de maior valor. Então Deus, ele é modelo, ele deu o melhor. Nós precisamos ser imitadores de quem para dar o melhor? De Deus. Você precisa dar o seu melhor. Você precisa dar o seu melhor. Seu melhor em quê? Nos talentos que Deus te deu. Não sei que talento Deus te deu. De influência. De influenciar outros. De ter um dom para desenvolver na igreja ou fora da igreja. Deus, ele já distribuiu os seus talentos. E você sabe que talento foi que você recebeu, né? Você vê aqui, hoje aqui, ó, o Carlos Alberto tem um talento de cantar. Eu tenho um talento mais de manusear a palavra. Outro tem um talento de organizar. A Márcia é uma administradora nata. Tudo que ela pega, ela põe em ordem. Cada um vai desenvolver o seu talento, conforme aquilo que recebeu. E Deus não vai exigir nada que você não possa fazer, irmãos, no seu reino. Amém? Amém, amados? Então preste atenção, desenvolva o seu potencial. Desenvolva o seu potencial. Sabe, tem gente que é fera em convidar pessoas para vir para a igreja. É um talento, convence, né? Eu trouxe um pastor, algum tempo atrás aqui, o Pitiba, como é que é o nome dele? Red Clay, né? E ele tinha esse talento desde jovem. E num culto de jovem lá, ele levou 150 pessoas. Você acredita nisso? Ele falou aqui, que é capaz da gente dizer, isso não é verdade, mas eu soube por outros. Eu já sabia disso por outros. É um talento, né? Há aqueles que têm um talento para aconselhar, né? As pessoas querem um conselho, chegam na igreja, olha para você e parece que é um chama, vão até você, chega, vai até você, porque isso está em você, é um talento que Deus te deu,
É uma graça que Deus já derramou na tua vida, e você vai ter sempre uma palavra boa para orientar pessoas. Amém, amados? Mas desenvolva o seu potencial. Você tem potencial. Você tem potencial. Sabe uma coisa que eu aprendi, irmãos, trabalhando com igreja em células, é que os que a gente menos espera, são os que mais fazem. Impressionante. Mas porque vão lá e fazem. Amém? Aleluia. Então saia. Olha, eu quero que você saia daqui nessa noite com consciência de que você tem que ir negociar aí fora. Você vai sair daqui um negociante do reino. Você vai sair para negociar. E Deus vai te abençoar. Amém, amados? Aleluias. Agora, se a gente não desenvolver o talento, irmãos, ele se perde. Amém? Ele se perde. Terceira lição que eu aprendi aqui é que o reino de Deus, ele promove os que produzem seus resultados. O reino de Deus promove os que produzem os seus resultados. O homem entregou os talentos, foi embora para um lugar muito longe, e depois de muito tempo, ele voltou. E quando ele voltou, o versículo 19 diz: depois de muito tempo, o senhor deles voltou da viagem e chamou os 3 para prestarem contas. Diga: prestação de contas. Jesus disse que depois de algum tempo, aquele homem voltou e chamou os seus servos para uma reunião. E quando o chefe chama para reunião, ou chama para gabinete, eu não tenho nem gabinete aqui, porque quando chama um irmão para um gabinete, ele já vem se tremendo todinho, né? Chamou os 3 para uma reunião. Para uma reunião. E nessa reunião, ele exigiu prestação de contas. Ele exigiu prestação de contas. E eu não quero ser sensacionalista e nem causar medo, né? Eu não gosto de... Minhas mensagens não causam medo a ninguém. Mas só que isso aqui é uma verdade. Essa prestação de contas, ela sempre vai acontecer. A prestação de contas sempre vai acontecer. E os que obtiverem resultados, irmãos, serão promovidos. Serão promovidos para posições maiores. Quando eu não sei, aqui mesmo Deus promove. Na vida vindoura Deus vai promover. Mas eu sei também que esse Senhor da parábola, que é uma representação de Deus, Ele tem muito mais prazer em promover. Deus tem prazer em promover os seus filhos. Amém, amados? Só que Deus age baseado em princípios. E o princípio aqui é: Ele te deu algo para você desenvolver, e conforme você desenvolver e prestar conta para eles, você vai ser promovido, você vai ser abençoado. Amém, amados? Amém, queridos? Amém. Mas Ele só promove quem dá resultado. Ele promoveu aqui para o muito aquele que deu resultado no pouco, aquele que produziu no pouco. E às vezes nós corremos o erro de dizer assim: ah, mas Deus me deu só isso aqui. Vai de qualquer forma. Não é de qualquer forma, irmãos. É dando o melhor, amém? É dando o melhor. Se você está na limpeza, se você está
na organização. Quem será que mais faz num culto? Você chegou, estava tudo organizadinho aqui, sim ou não? Você chegou, as cadeiras estavam tudo arrumadas, tem água gelada ali para você beber, água mineral, amém? Tem um banheiro ali que você não tem nem o trabalho de acender a luz, né? Acende sozinho. Tem tudo organizado aqui. Mas quem será o maior? Quem será que fez mais para um culto como esse? Será que foi aquela pessoa que veio de manhã e limpou tudo? Arrumou as cadeiras? Será que foram os músicos? Será que foi o Railson, o maestro? Será que foi o Carlos Alberto que dirigiu o louvor? Será que a turma da intercessão que está lá orando, desde antes do culto começar, que estão orando, pedindo para Deus derramar, abençoar, que cada um chegue aqui e realmente receba uma porção de Deus, seja tocado pelo poder de Deus? Será que é o pastor que vai ministrar a palavra, quem ministrou as ofertas? Irmão, não tem ninguém maior e nem menor, amém? Não tem ninguém maior, lá no reino não tem ninguém maior e nem menor. Todos têm a sua contribuição. Inclusive quem tem funções aos nossos olhos assim que são maiores, às vezes é quem menos está fazendo. E aquele que está com uma funçãozinha lá que você olha assim, não é nada. Deus está de olho. Lembra de Davi? Deus estava de olho lá com aquelas poucas ovelhas. Ainda falaram assim com Isnob: vai cuidar daquelas poucas ovelhas do teu pai. Mas Deus estava de olho, como ele estava cuidando das ovelhas. Como ele cuidou bem das ovelhas, Deus disse: vai cuidar bem do meu povo. E foi o rei que mais prosperou, foi o rei que mais conquistou. Amém, amados? Foi o rei segundo o coração de Deus. Então não tem ninguém maior não, meu irmão. A questão aqui é você produzir o melhor. Agora vai ter uma prestação de contas, quando eu não sei. Isso tudo vai ser levado em conta. Vai ser levado em conta. Quem ministrou, se dedicou verdadeiramente, outro está aqui só de H. Quem arrumou as cadeiras, se foi com amor, se foi, murmurando, reclamando. Quem limpou. Isso vai ter uma prestação de contas, sim. Mas naquilo que você faz, quando você faz o melhor, Deus ele te honra e Deus te abençoa. E é prazer de Deus promover os seus filhos. É prazer do Senhor promover os seus filhos. Amém, amados? E olha, deixa eu te dizer uma coisa, não só aqui dentro da igreja, dei um exemplo assim, mas em tudo que você faz aí fora, as atribuições que você tem aí fora, as suas atividades cotidianas, que você faz aí fora, faça o melhor, você vai ser reconhecido, você vai ser reconhecido, você vai ser promovido, amém? Olha, o pastor Jean está ministrando a oferta aqui, eu lembro, há muitos anos atrás aqui, a gente nem tinha igreja, naquela igrejinha lá, da quadrangular, muitos anos, ele tirou umas férias, e uma empresa foi comprar lá na Agroboi, não foi isso, pastor Jean? Foi comprar lá na Agroboi, uma construtora, uma compra gigantesca mesmo, mas o cara disse: só compra se for com Jean, é só com ele que eu compro aqui. Aí manda buscar, corre atrás do Jean de férias, não sei nem onde ele estava, sei que conseguiram levar o Jean lá, e o Jean fez uma venda gigantesca, recebeu a comissão gigantesca, amém, amados? Por que será? Por que será que só quiseram ele? Porque ele é bom no que ele faz. Quem é bom no que faz tem seus resultados e tem as suas recompensas. Amém? Algum tempo atrás, uma moça que era caixa se tornou vendedora lá na Agroboi. Eu fui lá e perguntei: quer ser uma boa vendedora aqui? Vou lhe dar a fórmula agora. Ela disse: quero. Diga lá, pastor. Trate com excelência quem vier comprar um prego aqui, um parafuso. Porque quem vem comprar um parafuso hoje, amanhã pode vir comprar todo o material de uma casa. E ele vai escolher quem tratou ele bem.
Faça o bem no pouco, que você vai ser promovido por muito. Amém, amados? Amém. Aleluias. Deus só promove quem dá resultado, irmãos. Ele aqui, o Senhor da parábola, só promoveu quem deu resultado. E eu quero dizer que você pode ser promovido para grandes coisas. Você pode ser promovido para grandes coisas, irmãos. Nada pode lhe impedir de ser excelente naquilo que você faz. Porque quando você é excelente naquilo que você faz, Deus faz questão de te recompensar. E nem ache que a recompensa vai vir da direita ou da esquerda. Você serve ao Deus vivo e todo-poderoso. É Ele que te vê. Entenda que Ele está te vendo. E no momento certo, Ele vai te promover. Ele vai te colocar no lugar mais alto. Porque Ele honra os seus filhos. Amém, queridos? Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Então o conselho é: aplique a sua capacidade no que está fazendo, porque o resultado virá. Amém? Aleluias. E a última lição para a gente encerrar: o reino de Deus não tolera argumentos. Diga argumentos. Irmãos, a pior coisa que tem é quando você vai lidar com uma pessoa que está toda errada, fez tudo errado, e vem com blá blá blá, blá blá blá, e foi por isso, e foi não sei o que, não sei... argumentos. O reino de Deus não tolera argumentos. Ele não tolera. Olha, o texto que eu vou ler, a parte do versículo 24 em diante. Ouça com atenção, acompanhe se quiser, do capítulo 25 de Mateus. Então, o homem que tinha recebido 1 talento, diz: patrão, eu sabia que o Senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou, e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento na terra, e aqui está ele. Mas o seu senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, já que sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei, você devia pelo menos ter posto meu dinheiro no banco, de maneira que eu pudesse ganhar algum juro. Tirem o talento deste homem, dei ao homem que tem 10, porque aquele que usa bem o que lhe dão, a este será dado ainda mais, e terá grande quantidade. Mas o homem que é infiel, até mesmo o pouco que tem, será tirado dele. E joguem o servo inútil lá fora no escuro. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Preste atenção. O homem da parábola representa Deus. Ele não aceitou o argumento daquele servo que enterrou o seu talento. E mais uma vez eu pergunto para você: o que você tem feito do talento que Deus tem te dado? O que você tem feito das oportunidades que Deus tem te dado? O que você tem feito com o reino de Deus que já está dentro de você? O que você tem feito? Esse servo aqui não fez nada. E o Senhor não aceitou os seus argumentos. E ele usou um argumento bonito. Ele usou um argumento bonito, irmãos. Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso, é zeloso. Ele pareceu o Rolando Lero, parece que estou vendo o Rolando Lero. O Senhor, né? O Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor é zeloso. Por isso tive medo.
E eu guardei o seu talento, para o senhor não perder nada. Está lá o seu talento. Traduzindo, eu não fiz nada, eu não dei a mínima, eu recebi o talento e simplesmente ficou por isso. Continuei a minha vida normalmente, recebendo o meu salário, porque ele ficou na fazenda. Amém ou não? Recebendo o salário todo mês, depois de muito tempo, às custas do patrão, mas não fez nada. E o Senhor ficou furioso. Por que ele ficou furioso? Porque o Senhor não lhe pediu nada, irmãos, que ele não pudesse fazer, porque os outros fizeram. Amém? Preste atenção. Quando aquele servo, que o texto chama de mau, negligente, preguiçoso, e ele foi preguiçoso, quando ele enterra o seu talento, espera o seu Senhor chegar, irmãos, o seu Senhor chega, ele vai lá com 1001 argumentos, talvez até tentando ludibriar o patrão, para o patrão olhar para ele assim com pena, com peninha, comiseração. Ele foi comiserável, irmãos. Ele estava dizendo assim, eu não tenho capacidade como os outros são melhores do que eu. Era isso que ele estava comunicando ao patrão. Os outros têm mais capacidade do que eu, os outros receberam mais do que eu, talvez até por isso que produziram 100%, deram um resultado de 100%, mas eu, tadinho de mim. Você conhece gente assim, que logo causa pena, mas Deus sabe o que nós podemos e o que nós não podemos, e o que Ele dá, é porque Ele sabe que você pode, o que Ele entrega, é porque Ele conhece o que você pode produzir. Amém, amados? Então, o que lhe impediu de alcançar o propósito, aqui, irmãos, foi o medo, foi o orgulho, foi a inveja, foi a concorrência. Ele achou talvez que não foi tão valorizado como os outros, mas não vou produzir. Só que quem não produz não é reconhecido. Quem não produz, irmãos, esse homem não produziu aqui, e sobrou para ele. Ele perdeu tudo o que tinha. Ele foi expulso da fazenda. Não vai mais usufruir dos cuidados do reino. Não vai mais usufruir da luz que há no reino. Joga nas trevas. Manda embora. E o que ele tinha, dá para o que tinha 10. Por quê? Porque o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a soberba, o Senhor conhece, irmãos, não era pobrezinho coisa nenhuma, não era pobrezinho não. Olha, às vezes a gente se ilude muito quando a gente vê assim, parece que é um pobrezinho, mas não é não, irmãos. É só dar alguma coisa para ele que você vai ver quem é ele. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. Mas o que eu quero encerrar aqui e lhe dizer é que
com toda a ira, com todo o rigor, que o senhor dessa fazenda tratou com aquele servo que só tinha um talento e não fez nada com esse talento, não multiplicou o talento. Irmãos, eu quero te dizer que esse indigno servo, preguiçoso, negligente, ele ainda devolveu o talento que tinha. E eu te digo com convicção, que muitos hoje, que estão debaixo do reino, fazem até destruir aquilo que recebe. Destrói aquilo que recebe. Ele ainda devolveu, mesmo desvalorizado com o tempo. Mas muitos que recebem, que nem devolvem nem nada. Preste atenção que eu vou lhe dizer. Deus, Ele quer se alegrar na tua vida. E quando nós nos posicionamos, isso alegra Deus. Deus, Ele quer honrar a sua vida, Ele quer honrar os teus negócios, Ele quer honrar as tuas atitudes. Mas cuidado com os princípios que você aplica nesses negócios, nessas atitudes, nos seus relacionamentos, na sua vida diária. Cuidado, porque o princípio de Deus é a sua palavra. A palavra de Deus é a verdade, e Deus não negocia a verdade. E a prestação de contas sempre vem. Amém, amados? Quero que você se coloque em pé em nome de Jesus. Eu quero que você feche seus olhos, incline a sua cabeça. Eu quero que você faça uma rápida reflexão, aí de cabeça inclinada e olhos fechados, em reverência a Deus que está neste lugar. Faça uma rápida reflexão. O que Deus tem confiado em tuas mãos? O que Deus tem confiado em minhas mãos? O que eu tenho feito com o que Deus tem confiado em minhas mãos? Quais são os resultados que eu tenho dado com o que Deus tem confiado em minhas mãos? E se o Senhor chegar hoje, se Ele chegar hoje e resolver prestar contas comigo, o que é que eu vou apresentar diante do Senhor? Quais são os rendimentos das minhas negociações com aquilo que Deus tem confiado em minhas mãos? Se hoje eu lhe pedir contas, reflita sobre isso, querido, em nome de Jesus.